e sua mãe para que os seus dias prolonguem sobre a terra. Aleluia, Jesus. Tem que compreender essas coisas. Aleluia. Os dois filhos de Eli, enquanto estava novo, estava sob o seu domínio. Ele o ensinando e o instruindo sobre as coisas de Deus. Mas o tempo foi passando, a idade de Eli vai se avançando. Os meninos se tornam adultos e começam a mandar em si mesmo. Todo aquele ensinamento de Eli para aquelas crianças, para aqueles meninos já não valia por nada mais. Os meninos perderam o temor de Deus. Quantos filhos de pastores que hoje está no mundo aí, mas começou crente. Quantos estão aí fora? O pastor está lá orando por eles, mas eles estão lá no mundo, bebendo, se prostituindo. E não está nem aí mais para aquilo que os pais ensinou na infância. Isso tem acontecido muitos. A Bíblia revela que ele perdeu o controle. Diga assim, ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle da sua. Isto é o perigo. O perigo do ministério que Deus coloca nas nossas mãos é a gente perder o controle da nossa família. Porque sem a nossa família não tem como a gente levar adiante o ministério dado por Deus. Só vai de mal a pior. Ele perdeu o controle por completo dos seus filhos. Ele não conseguia mais aconselhar os seus filhos. Ele não tinha mais vigor, ele não tinha mais força para isso. É como ele deixou de mão. É como ele abandonou. Como ele dissesse assim, já fiz de tudo, tem mais jeito. Está na mão de Deus, como muito diz aí, está na mão de Deus. Já fiz, já falei, já ensinei, já instruí. Agora eu falo e eles não obedecem. Está na mão de Deus. Aleluia. Só que ele deixou uma brecha. E essa brecha destruiu o ministério de Eli. Porque uma coisa é você deixar na mão de Deus. Uma coisa é você fazer o certo e deixar na mão de Deus. Outra coisa é você apoiar o erro do seu filho. Verdade. Outra coisa é você concordar com as fracaturas do filho. Verdade. Aí já é diferente. E Eli caiu nessa besteira. O problema de Eli está aí. Porque ele estava aceitando a bagunça que os filhos estavam fazendo no templo, no altar, na congregação, desfazendo dos mandamentos, tocando na arca, levando a arca de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem nenhum temor. Eli sabia de tudo isto e não fazia exatamente nada. Só que Deus estava ali observando e Deus o cobrou dele essa falha. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu ouvi um falando com Deus. Deus disse: Deus, tu me chamou para uma grande missão, eu estou fazendo. Aleluia, Jesus. Peço para Deus todo dia: Deus, que eu fique velho, mas continuo com esse vigor, que eu não venha me esfriar na tua presença. Oh, Espírito Santo. E o que o Senhor não deixe que ninguém, nem filho, nem esposa, nem ninguém, venha tirar de mim essa pureza, essa essência, esse temor que eu tenho a ti. Eli perdeu até o temor.
de corrigir os seus filhos, mesmo eles grandes. Eli podia ir até o fim. Disse: eu estou com Deus e não abro mão. Eli podia corrigir os seus filhos até no último momento. Meus filhos, vocês não querem me ouvir mais, mas aqui quem manda é Deus. Aleluia. Glória. Ei, Jesus. Eu não aceito o que vocês estão fazendo. Ele não deveria aceitar. Mas o problema dele é que ele aceitou. Mesmo sabendo que estava errado. Aí que está o problema. É quando você sabe que está errado e continua fazendo. Verdade. Deus cobrará de você. Verdade. Foi o que aconteceu com ele. Já estava na idade de 89 anos, ou 98 anos de idade, quando isso sucedeu. Já estava velhinho, já estava cansado. Os seus filhos, jovens, cheios de cão, mas estava dentro da congregação. Tem acontecido isso hoje? Tem um bocado de filho de Eli por aí, dentro da igreja, fazendo bagunças e achando que Deus não está, que Deus está vendo tudo. Verdade. Tem um bocado com espírito de Ofni e Ofneia dentro das igrejas, criando situações, criando discórdias, criando bagunça. Não respeita o Espírito Santo que representa Jesus, não honra, não valoriza, está lá desconcordando do pastor, do homem de Deus. São espíritos de Ofni e Ofneia dentro da igreja. São aqueles que não concordam com o homem de Deus que está na frente. E por aí afora tem muitos. Aleluia. Só que o nosso Deus, Ele está vendo e está sondando tudo. Aleluia. Observando tudo isso. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia revela que os filisteus estavam dispostos a guerrear contra eles. A Bíblia diz que nesse dia Ofni e Ofneia pegaram a arca da aliança e levaram para a guerra. Eu pergunto para vocês, esse menino estava na posição de pegar a arca? Tem gente que quer fazer coisas para Deus sem estar na Meu Deus. Aleluia. Tem pessoas que querem fazer as coisas para Deus sem estar na posição. E aí dá o quê? Errado. Vem consequência. Porque não está na posição. Levaram a arca com eles para a guerra. Despreparado. De qualquer jeito, de qualquer maneira vai dar errado. Diga se vai dar errado. Vai dar errado. Porque mesmo ele estando com a presença de Deus, mas da forma errada não funciona. Diga assim, mesmo ele estando Mesmo ele estando com a presença de com a presença de mas da Deus, forma errada, mas da forma errada não funciona. não funciona. Aleluia. Mesmo tu servindo a Deus, mesmo tu carregando Bíblia, mesmo tu bem vestido como crente, mas tu está todo errado, meu filho, nada funciona. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Levaram a arca para a guerra. Os mesmos que pegaram a arca do templo e levaram foram os primeiros que morreram. Os primeiros que foi fumegado foi eles dois. Foi morto e a arca roubada. Por causa de um erro,
de 2 jovens sem temor a Deus, achando que Deus ia operar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus não manifestou a sua glória, a sua presença no meio daquele povo. Glória a Jesus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Presta atenção que Deus colocou no meu coração. Isso aqui tudo Deus falou comigo hoje. E eu em conexão com Ele. Eu estou ali, ó. Mas eu estou em conexão com Ele. E Ele está me revelando a palavra. E eu estou reservando, guardando para soltar tudo que Ele falou comigo aqui nessa noite. Glória a Aleluia. Deus. Os meninos morreram porque a presença de Deus não manifestou para dar o livramento. Porque eles estavam da forma errada. Porque tem muito crente morrendo. Porque está longe da presença. Eles acham que eles estão perto, mas estão longe, estão morrendo espiritualmente. E dentro da igreja, carregando bríblia. Verdade. Por isso que Jesus disse: está como sepulcro calhado. A aparência de que está vivo, mas está que não está mais, a presença não está mais lá. Os erros, as coisas erradas que vem praticando, Deus está vendo. Verdade. E a presença se afasta. Isso tem acontecido até no dia de hoje. Porque Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, sempre e eternamente. Ele Glória não a Deus. muda, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele não muda. Glória a Jesus. A Bíblia diz que um mensageiro, quando viu Ofni e Ofnéia sendo morto e a arca sendo raptada, a Bíblia diz que a maioria do exército estava ali fugiu. Irmão, o povo de Deus nunca perdeu uma batalha. Quando realmente está com Deus. Mas dessa vez eles perderam a batalha porque Deus não estava lá. Verdade. Deus não estava com eles. Aonde tem erro, aonde tem falha, aonde tem engano, Deus não se faz presente. E não adianta. Deus, Ele é sagrado, querido. Aleluia. Deus não vai e não opera de qualquer jeito, de qualquer maneira assim não. Glória a Deus. Aleluia. A própria Bíblia nos mostra isso. As coisas de Deus, irmão, ela é especial. Ou você está na posição para Ele te usar, ou não vai acontecer exatamente nada. Aleluia. Ou você se coloca como vaso para Ele te usar poderosamente, ou Ele não desce e não manifesta nada em você. Aleluia. Quer ser usado por Deus? Faça o que Deus quer que você faça. Se você quer ser vaso, se entregue para Deus, corpo, alma e espírito, e faça o que Deus quer que você faça. Se separe, honre, teme ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Procure um relacionamento profundo com Deus. Fuja da aparência do mal. Seja inimigo da contenda, como Paulo disse. Seja inimigo da contenda, da discórdia. Tu fazendo tudo isto, quem vai se agradar de ti? Sempre Deus estará contigo. Glória a Deus. Aleluia. Mas se você não vive um proceder desse diante de Deus, tu está só. Por mais que tu queira fazer alguma coisa, tu vai fazer, mas tu vai perceber que não vai funcionar.
Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que um mensageiro que fugiu da guerra, que viu Ofni e Ofnéia sendo morto e a arca sendo raptada, veio correndo desesperado e anunciou na cidade. E o povo começou a gritar na cidade. A Bíblia diz que Eli já estava preocupado. A Bíblia revela que Eli estava sentado na cadeira, na beira do caminho, porque Eli viu no momento que Ofni e Ofnéia pegou a arca aí, Eli já sabia que eles não estavam preparados para. Eli já estava esperando uma notícia ruim. Eli já estava preocupado. A Bíblia diz que Eli estava preocupado, sentado na cadeira. Ele sabia que algo ia dar errado. Os meninos não estavam preparados para levar a arca. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Eli ouviu um barulho do povo gritando desesperadamente, porque a arca foi raptada. Aquele rapaz chegou e disse: Eli, eu vim te trazer as boas novas. Glória a Deus. E ele diz meu filho, o que é? E o mensageiro disse: Eli, os teus 2 filhos estão mortos. Morreram! Mataram, Eli! Os teus 2 filhos! Mas quando disseram: Eli, raptaram, roubaram a arca da aliança, Eli se desesperou. O desespero de Eli não foi a perda dos filhos. Pode ver aqui na Bíblia. O desespero de Eli foi quando ele soube que a arca foi roubada. Ele entrou em desespero e caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço. Naquele momento ele morre, porque ouviu uma notícia que ele já estava esperando, que ele já estava pressentindo que iria acontecer. Aleluia. Porque não soube preservar a família. O final de Eli terminou triste, sem honra, sem crédito, porque não soube combater um bom combate. Isto é preocupante para nós, somos líderes. Estou pregando aqui de um líder na Bíblia, que o final não foi lindo, o final foi trágico, e que isso pode acontecer conosco, que somos líderes, se a gente não vigiar, se a gente não ter o temor a Deus e procurar zelar das coisas de Deus, separar família e com as coisas espirituais. Verdade. Honrar sua família, mas procure honrar também a Deus. Aleluia, Jesus. Somente a Deus. Honrar a Deus e honrar a família. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz: em primeiro lugar, teme ao Senhor. Tema ao Senhor. Não apoie os seus filhos dentro da casa de Deus nas coisas erradas. Não aceite, por mais que seja seu, por mais que tu ame. Por mais que eu ame, eu não vou aceitar esse erro dentro da casa de Deus, minha filha. Não, eu não aceito, porque aqui Deus me deu e eu tenho que ir até o final. Eu te amo, mas eu amo mais a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente pensar assim, a gente vai falar como Paulo falou: combati o bom combate e venci. Porque Satanás, ele faz de tudo
para prejudicar o nosso chamado. Satanás, ele cria várias e várias situações para nós, líderes, se corromper. E quando a gente começa a se corromper, quem vai operar dentro da igreja não é mais o Espírito Santo, já é espíritos malignos, porque tem brecha do líder aberto. Então a gente precisa estar o tempo todo com as brechas sempre fechadas. É por isso que eu já disse a minha esposa: eu vou continuar sendo chato contigo e vou continuar te amando. Agora as coisas certas é sempre. Espera, que é para estar no altar cantando, louvando, se coloca no lugar, na posição. Aleluia, Jesus. Porque foi me dada uma responsabilidade, está sobre mim. E quem será cobrado sou eu. É eu. Então a palavra de Deus nos ensina muita coisa. E através da sabedoria do Espírito Santo, ele nos mostra essa realidade. Eu preciso assumir isso até o fim. Custe o que custar, eu tenho que levar essa missão até o final, honrando o meu Deus com sabedoria. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, o mais precioso foi levado. O desespero estava sobre aquela nação, sobre aquele povo. E agora? O povo sabia que se a arca da aliança, as coisas só davam errado. Sem a presença de Deus, irmão, o mal domina. Se tem uma coisa triste quando você perde a presença. Verdade de Deus. Havia um menino que apacentava a ovelha do seu pai, obediente, temente, coração puro. Deus se alegrou dele e mandou Samuel e ungir ele como rei de Israel. Samuel foi lá e ungiu a Davi como rei. Davi passou em todo o processo, é o que eu disse no começo. Antes de chegar no trono, Deus prova. Assim que Davi recebeu o chamado, as provas começaram a vir para ele, a perseguição começou a vir para ele. Tinha um exército querendo matar ele. Você quer brincadeira? O diabo cessou para destruir Davi, para Davi não cumprir aquilo que Deus ordenou. Oh, aleluia, Jesus. Está pensando que para assumir uma posição é brincadeira? É guerra, meu irmão. Está pensando que o diabo está satisfeito com isso que vai acontecer aqui hoje aqui? Não, não. Ele não quer isso, mas Deus quer. Glória a E que Deus. seja feita a vontade de Deus. Assim seja, em nome de Glória a Jesus. Jesus, É verdade. o Rei da Glória. Davi com muita luta, com muita dificuldade. Conforme a palavra de Deus, ele sentou no trono. Sentou. Começou a liderar. E logo de cara, Davi percebeu. Disse: olha, não tem como eu reinar sem a presença. Por mais que eu seja ungido, por mais que eu tenha um trono agora, mas ser ungido e ter trono sem presença, não dá certo. Glória a Deus. É a mesma coisa você cheio de teologia, cheio de conhecimento, cheio de bacharel, cheio de pegue no me toque, mas sem a presença, nada feito. Aleluia. A presença é essencial na vida do crente. Glória a Glória a Deus. Jesus. Porque sem ela, a gente não consegue. A presença, eu falo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Logo de cara, Davi se empolga, vai buscar a arca. Que pena que ele foi buscar do modo errado. E houve uma grande tragédia no caminho. Alguém inocente morre. Só porque segurou a arca para não cair. E Uzá falece naquele momento. E
Davi entendeu imediatamente. Diga assim, Davi compreendeu imediatamente e temeu o Senhor. Ele percebeu que Deus não estava se Isso é essencial. Visão de... Eu tenho sempre isso comigo. Eu estou aqui fazendo. Mas eu perceber que algo está dando errado, eu entendo logo. Deus não está aprovando. Eu paro e descanso. Aleluia. Glória a Deus. Não vou prosseguir. Não vou empurrar com a barriga. Não, tem que ser desse jeito. Davi percebeu logo. Ó, Deus não está de acordo. Não vou insistir. Não vou insistir. Isto é visão de água. Glória a Deus. Aleluia. E o líder, ele tem visão de água. Não vou insistir. Foi o que ele disse: não, coloque a arca em algum lugar aí. Não vou levar hoje. Deus não está de acordo. Alguém já morreu. Deus não está a favor. Assim ele fez. A arca foi parar na casa de Obed-Edom. Ficou lá. Deus prosperou Obed-Edom, como a Bíblia diz. E Davi estava cá no palácio, buscando informações como fazer da forma correta para buscar presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele estava cá consultando os sacerdotes, procurando saber a forma certa, da maneira que agrada a Deus, para ir buscar presença. Glória. Para você ver que as coisas de Deus não é como a gente quer, é como Ele quer, e o vaso que é nós obedece. Verdade. Se a gente proceder assim, meu irmão, Deus se alegra e a presença manifesta. Glória a Deus. Glória ao nome Aleluia. do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E os sacerdotes disseram: olha, Davi, a arca da aliança tem que ser carregada pelos levitas com as varas, que foi feita para isto. E Davi disse: ah, rapaz, eu não sabia disso. Recebeu a instrução, preparou o povo, preparou os instrumentos, aleluia, e com muita alegria foi buscar a arca da aliança que estava na casa de Obed-Edom. A Bíblia Aleluia. diz que trouxeram a presença de Deus com muita, porque é um dos fatores que Deus quer que a gente esteja na presença com muita Alegria. Entende aí? Glória. Para tu ofertar tem que ser com Alegria. para tu dizimar tem que ser com Alegria. Tem observado que Deus requer isso de nós. Aleluia, Não Jesus. é com tristeza. Você não pode fazer algo de Deus com tristeza, com ódio, com raiva. Não. Deus não se alegra disso, irmão. Verdade. Quer estar na presença de Deus de cabeça erguida, com semblante alegre, transmitindo paz e harmonia. Glória a Jesus. Isto é de quem está cheio de Deus. Aleluia. Olha para você, sente paz em olhar até para você. Quando você transmite algo de Deus para a sua vida. Após, depois que o Senhor chegou aqui, eu senti uma paz chegar. Eu disse: glória. Aleluia. É a presença. Aleluia. Glória a Deus. É isto que Deus quer nas nossas vidas. Que a gente transmita isso e faça as coisas de Deus com alegria. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então Davi foi buscar a arca com muita alegria, preparou o instrumento e foi. Aleluia. Davi se empolgou tanto na presença de Deus que Davi disse que nada. Eu fui consagrado a rei. Eu estou com veste de rei. Não, ele tirou tudo. Não quero veste de rei, não. Eu quero ficar que nem o meu povo. Aleluia. Aleluia. Tirou aqueles vestes de rei, tirou a coroa e dançou e estava bailando no meio do povo. Glória a Deus. De um modo simples, mostrando humildade. Aleluia. Isso é essencial. A humildade em meio a tem pastor, meus irmãos, sagrados do Senhor, terminou o culto, gabinete, não ora ninguém, todo pega e não me toque. Não. O escolhido de Deus é diferente. Ele está ali para servir. Jesus veio para quê? Não para ser
nós estamos aqui também para isso. Para servir. Aleluia. Essa missão que foi me dada foi para apacentar a ovelha. O povo está no meio do povo. Aleluia. Só que muitos não compreendem isso. Então Davi tirou aquela posição dele ali de rei, foi para o meio do povo, foi bailar. Não, dizendo para o povo assim, ó, povo, estamos juntos, nós somos mesmo eu sou sendo rei, nós somos iguais. E foi para o meio do povo, mostrando simplicidade. Aleluia. Davi fez tudo isso. Mas diga assim, foi tudo isso? Mas foi no início. No primeiro amor. Estava empolgado. Aí tinha uma da janela lá, que estava lá cheio de ódio, cheio de raiva, estava na janela assim, e murmurando: como é que pode um rei dançando daquele jeito no meio do povo? Não tem? Os crentes pegam no mitoque e ficam murmurando. Os crentes que acham que ele é mais crente que os outros. Aí ele murmura das coisas boas que Deus usa as pessoas para fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Eu ando tão simples na rua que as pessoas olham para mim e acham que nem me conhecem. Porque na live aí dentro, todo com paletó, todo assim. E eu na rua estou tão simples que eu passo, as pessoas olham assim, ficam me olhando, me reparando assim. Então, será que é ele mesmo? Porque vê a gente diferente, né? E vê a gente na rua de outro modo. Por quê? Porque eu não gosto de estar me aparecendo. Para que eu estar na rua, estou de paletó vestido. Nada, eu sou comum. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sou servo como vocês são servos. Glória a Deus. Mas gosto do título. Isso aqui só é um título dado por Deus. Mas nós somos iguais. Glória a Jesus. Aleluia. E a gente precisa entender isso. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E estava lá Mical, a esposa de quem? De Davi, murmurando da janela. Por que Mical? Porque Mical tinha algo do seu pai, um espírito de riqueza, de separação. Não, eu sou esposa do rei, não posso andar com eles, não. Eu tenho que andar com a gente da mesma minha graça. Tu tem condição? Não. Então não ando contigo não. Tu tem condição? Tenho. É contigo que eu vou andar. Hoje em dia é assim? Sim, com certeza. É. Faz exceção. Mas nós que somos de Deus, não deve existir essa exceção. Glória a Jesus, tanto rico, tanto pobres. Aleluia, nós somos todos servos. Aleluia. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Então Mical ali estava indignada porque Davi estava no meio do povo, dançando, bailando, tinha tirado suas vestes real e se misturou no meio do povo, mostrando simplicidade. E ela lá da janela murmurando, achando ruim da alegria de Davi. Enquanto ela estava triste, angustiada, Davi estava se alegrando na presença de Deus. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está entendendo que o chamado é uma coisa, a família é outra. Verdade. Não pode deixar a família atrapalhar no chamado com Deus. Porque o chamado com Deus tem a ver com salvação. E salvação individual. É diferente. É verdade. Glória a Aleluia. Jesus. Você tem que continuar na sua posição que Deus te chamou. Aleluia. Mesmo que sua parceira não queira, mas você tem que permanecer. Aleluia, Jesus. Mesmo que os seus filhos não queiram, mas você tem que permanecer. Aleluia. Aleluia. Você tem que compreender isso. Entender, ter essa visão de Ágar, como Eli não teve. Eli não teve essa visão. Infelizmente terminou a sua jornada de uma maneira complicada.
complicada? Porque não teve essa visão. Verdade. Infelizmente caiu na bagunça dos seus filhos e foi junto. Morreu o filho e morreu ele no mesmo tempo. E Deus ainda usou a esposa de Ofni. Na hora que o homem deu a notícia para ele, para Eli, a esposa de Ofni estava ouvindo. Quando ela ouviu, a Bíblia diz que ela estava grávida. E a dor do parto veio ali naquele momento. E ela entrou em momento de parto. E ela lá gerando aquela criança, a Bíblia diz que ela gritou: acabou-se a glória de Deus. Deus está usando ela, dizendo: eu estou encerrando a minha glória no meio deste povo. Por causa de quem? De um líder que Deus colocou, que ele não soube combater um bom combate. Aleluia. Deus usou ele para abençoar Ana. Deus usou ele para instruir Samuel. Mas ele não conseguiu instruir a sua própria família. Olha que coisa, né? É verdade. É mais fácil a gente instruir filho dos outros do que os nossos. É mais fácil nós abraçar filho dos outros do que abraçar os nossos. Isso é um perigo, tá aí. O perigo tá aí. Filho dos outros a gente aconselha, senta, e os nossos. Filho dos outros vem precisando de um abraço e abraça, e os nossos. Aí que está o perigo. E Deus está no seu sublime trono, vendo tudo, analisando tudo isso. Aleluia. E aí, meu irmão, é da onde vem o fracasso. Aleluia. Glória a Jesus. Finalizando, Davi, no primeiro amor, com muita alegria, com muito amor, honrando a Deus, com muito temor. Mas a Bíblia diz que passando o seu tempo, o diabo veio tentando destruir a Davi, porque é isso que ele faz. Ele tenta nos destruir, apóstolo. Ele tenta nos parar de tudo que é jeito. Futuca um, futuca outro. É um negócio complicado, porque eu fico dizendo: Deus, me ajuda, Senhor. O que é que eu faço? Porque aparece coisa. Eu digo assim: puxa. É o diabo. Do nada, Senhor. Surge um problema. Eu vejo o diabo armando contra mim para tentar me parar. Aí o Espírito Santo me dá sabedoria, eu vou lá e quebro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas é real. O diabo começou a agir na vida de Davi, agindo nas falhas dele. Porque nós temos falhas. Sim. Diga assim: nós temos falhas. Nós temos Nós não falhas. somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Satanás, ele age justamente nas falhas que a gente dá. Só que quando a gente se desperta, a gente corrige. O problema é que a gente não se desperta e não quer corrigir. É verdade. O fracasso está aí. Que a gente não quer corrigir o erro que a gente cometeu. E a gente deixa ali acontecer. E vai acontecendo uma, vai acontecendo duas, vai acontecendo três, e vai indo, vai indo, vai indo. Quando tu vê, tu já está nas garras do diabo. É verdade. A primeira falha de Davi, o diabo começou a armar. Diga assim: a primeira falha de Davi. A primeira falha de O Davi, diabo começou a armar. o diabo começou a armar. Aonde foi essa armação? É simples. A Bíblia diz. A última guerra que Davi foi, junto com seus companheiros de batalha. A Bíblia diz que nessa guerra, Davi estava sem força para guerrear. Está escrito aqui. A Bíblia diz que o inimigo ia com força para cima de Davi. E os companheiros de Davi perceberam que
Davi estava sem vigor, por causa da idade, estava sem força para bater espada. A Bíblia relata que os companheiros de Davi iam defender Davi, tomar a frente de Davi, para Davi não morrer. A Bíblia diz que foi a maior peleja nesse dia. Eles venceram a guerra, mas venceram com muita dificuldade. Aí a Bíblia diz que fizeram uma reunião. Os companheiros de Davi, de batalha, fez uma reunião com Davi. Está escrito aqui, disse para Davi: Davi, meu rei, a partir de hoje, não há necessidade de você ir na guerra mais com a gente. Está escrito aí. Não precisa, meu rei, o senhor ir. Nós preferimos que o senhor fique repousado em casa e a gente ir. Porque os companheiros de Davi entendeu que a presença estava com Davi. E se Davi morresse, acabou-se a presença. Então eles entenderam: eu tenho que preservar ele. Porque enquanto ele estiver preservado, Deus sempre estará conosco. Aí eles aconselharam Davi não ir mais. A última batalha de Davi foi aquela. Aí a Bíblia diz que houve outra batalha. Nessa batalha Davi foi? Ele ficou aonde? Ele ouviu seus companheiros. Mas tudo isso era uma estratégia de quem? Ele não foi. Ele ouviu o companheiro, ficou em casa. Eu sempre me questionei por que Davi ficou em casa e não foi. Aí quando você vai ver nos textos, você vai ver que ele está obedecendo seus companheiros. E ele fica em casa, enquanto isso está os seus companheiros na guerra. E ele disse: já que mandaram eu ficar em casa, descansando, eu vou subir para o terraço para tomar um vento, tomar um ar, seja lá o que for. E ele vai só para o terraço. Só que lá no terraço tinha uma armadilha. Meu Deus. Tinha uma armadilha lá no terraço, em cima da laje, vamos dizer assim. E ele sobe. Quando ele está lá em cima da laje, que quando ele olha, glória a Jesus, para que não sei se é um lago, se é uma fonte, se é um rio, não sei, aleluia. Tinha uma mulher lá se banhando, tinha uma mulher lá se limpando, despida, nua, tomando o seu banho, e Davi de cima do terraço, olhando para a mulher. Só que ele olhou e fixou os seus. Homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas naquele momento, na mente dele, abriu-se uma brecha. A minha preocupação é essa: que Davi era homem segundo o coração de Deus e cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu considero isto. Mas se eu não vigiar, meu irmão, cima da laje, Davi abriu uma brecha, fixou os olhos e desejou na sua alma, no seu coração, cometeu adultério só de desejar. Uma brecha assim. Davi ficou louco, doido, bateu o desejo, a psicose. O inimigo entrou nele. Ele abriu a brecha, o inimigo entrou. Ali agora já não é Davi, mas ele está agora de uma força maligna. Ele está onde? De uma força maligna. Ele abriu a brecha, o inimigo entrou. A presença do Espírito saiu e agora ele está sendo possesso. Que ele não está normal mais. Porque a brecha foi aberta. Naquele momento ali, Davi desce do terraço e dá uma ordem para o seu servo. Diz: olha, está uma mulher assim, assim, assim. Diz para ela vir aqui no palácio. O servo foi lá dar o recado para Batseba. Disse: olha, o meu rei te convida, te chama para ir no palácio. E ela, por obediência ao seu rei, ela foi. A Bíblia diz que quando ela chega lá, Davi obrigou ela a se deitar com ele.
Batseba, a esposa de Urias, o companheiro de guerra de Davi. Olha que situação Davi está entrando, um homem cheio do Espírito Santo, segundo o coração. Olha o que ele está fazendo. Ele se deita com a mulher, curtiu o momento, foi bom, foi delicioso. Aleluia. Sem temor nenhum, sem preocupação nenhuma, porque ali já não era mais ele, era espírito maligno já dele. Ele está sendo influenciado ali por espíritos. Não é mais Davi, não é mais o segundo coração de Deus que está ali mais. E ele se deita 1, 2, 3. Enquanto Urias está lá, ele está com a mulher. A Bíblia diz que os espíritos malignos possuíam tanto Davi, que Davi estava sem temor a Deus. A falta do temor é porque tem espíritos malignos ali. Davi perdeu completamente o temor a Deus. Completamente. Dentro de segundos. Aí que está o perigo. Dentro de segundo, Davi perdeu aquela essência. De tal maneira que Davi sentou no seu palácio e ficou calculando. A Bíblia chama de maquinação. Diga assim, maquinação da mente. Também, quem anda com maquinação da mente é demônio. Está cheio de demônio. Tem gente que anda maquinando coisa ruim na mente. Dos outros, do irmão. Isso é coisa do diabo. Está na Bíblia aqui. Cuidado com as maquinações na mente. Davi estava maquinando com matar Urias. Olha que ponto Davi está chegando, gente. Maquinando como matar o seu companheiro, porque ele estava pegando a mulher dele. Ele maquinou e criou uma ideia. E disse para o outro companheiro, disse, olha, bota Urias de frente. Porque os de frente que estão na guerra são os primeiros amor, os que estão de frente. E a ordem do rei disse, coloca Urias de frente. Porque o rei já sabia que se Urias estiver de frente, era o primeiro a morrer. E isto aconteceu. A notícia chegou, rei Davi, Urias morreu. Aí Davi diz, que bom. Aquele Davi do início já não é mais o mesmo. Aquele Davi cheio de amor, dançando no meio do povo, já não é mais o mesmo. Aí que está o perigo. Aí que está o perigo, cara. A minha preocupação hoje em dia é isso. É o que eu peço muito a Deus, é isso aí. Verdade. Aleluia. Porque hoje em dia todo mundo fala, oi, irmão Milton é um homem de Deus, e não sei o quê. Olha, Giovana é um homem de Deus, e não sei o quê. A notícia vai correndo. Aí quando chega no final, tudo aquilo que foi falado é destruído dentro de si. O homem de Deus agora já não é mais homem de Deus. E as notícias espalham. Os escândalos, as notícias começam. Glória a Jesus. Aleluia. Nesse momento, Deus envia um profeta na casa dele. Estou chegando ao final. Para revelar tudo que ele estava escondendo. E Natan chegou lá e disse, olha, rei Davi, você está fazendo isso. Naquele momento, o que foi que aconteceu no mundo espiritual? Quem sabe aqui? É simples. Por hoje, eu trabalhar nessa área espiritual, eu já entendo. Enquanto a pessoa está possesso a espírito, ela não está em si mesma. Você sabe disso, né? E quando a pessoa está incorporada, não é ela que está fazendo aquelas coisas ali. O espírito que está usando aquele corpo ali para fazer aquilo ali. Davi está incorporado. Ele está fazendo tudo isso incorporado.
incorporado. Não é ele mais. Mas quando o homem de Deus chega na beira de alguém que vai incorporar, o que acontece? Quando Saul estava lá, Davi chegou com a harpa tocando. O que foi que aconteceu com Saul? De repente o semblante de Saul mudou. Aí agora Saul agora já está em si, normal. Já não é mais aquele espírito, agora já é Saul, o verdadeiro Saul. Quando Natan chegou e começa a dialogar com Davi, o espírito que estava atormentando Davi saiu. E agora quem está ali de frente com Natan é o próprio Davi. O semblante de Davi, ó, caiu. Satanás saiu, deixou a bomba agora com quem? Com Davi. Davi bota a mão no juízo. O que foi que eu fiz? Que besteira que eu fiz. Mas tudo isso agora depois que o profeta chega. Que o demônio teve que se afastar. E Davi caiu para real. Aí agora ele corre para o quarto, tranca a porta. Aí fica lá, sem comer, sem beber, trancado dentro do quarto, arrependido. E lá ele escreve o salmo. Lá dentro do quarto, onde ele diz assim: Senhor, inclina os teus ouvidos para me ouvir. Porque ele estava percebendo que Deus não estava mais dando ouvido a ele. Que ele estava orando e Deus não estava respondendo. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para mim. E ele continua dizendo: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz: me dai-me de novo um coração puro, um coração na palavra. Ele está pedindo de novo a essência do início que ele perdeu. Aquele coração segundo o coração de Deus ele perdeu. Aleluia. E ele aqui está dentro do quarto pedindo a Deus essa essência de novo para a vida dele. Ele se arrependeu. Porque o Espírito saiu. Aleluia. Glória a Jesus. A partir daí, qual foi o resultado de Davi? Ele combateu um bom combate e terminou tudo bem. Mais um que foi fracassado. A partir do erro de Davi, a família de Davi foi destruída. Os filhos começaram a brigar um com o outro. Um dos filhos queria até fazer sexo com sua própria irmã e começou a putaria dentro de casa. Tudo por causa que Davi abriu uma brecha. Irmão, o diabo, ele caça o líder. Ele vai criar diversas situações para tentar nos parar. Ele vai fazer de tudo, ele vai criar situações, complicações para tentar parar o líder. Eu conheci um homem de Deus na internet. Eu considero ele um homem de Deus. Mas ele conta lá, eu acredito, que Satanás fez uma armadilha para ele. Ele foi orar uma jovem possessa. E essa jovem, o diabo usou essa jovem para levantar uma calúnia contra ele. E essa jovem montou e jogou nas redes sociais como ele estava tendo um caso com ela. Seu homem está. O casamento dele foi destruído. Passou-se por um processo inocentemente. Teve outro pastor também, aquele que vai, como é o nome dele? Marco Pereira. O homem foi preso porque levantaram uma calúnia também com ele. O cara passou anos e anos preso, inocente. Homem que trabalha na libertação, assim como nós. Hoje ele está solto. Assiste lá o vídeo dele. Trabalha como nós aqui. Quem arma tudo isso? Satanás. Por isso que o Senhor diz: filhos, tenham a visão de águia. Aleluia. Nunca vai orar alguém sozinho. Não vai só não. Para o diabo não armar. Vá com alguém. Aleluia. Glória a Jesus. Aí eu tenho um carro
carro aí, esse carro é da obra. É difícil você ver mulher estranha desse carro aí, comigo sozinho. Por quê? Porque eu vigio. Glória a Jesus. Que o diabo arma. Verdade. Então tudo isso aí, a gente precisa estar na vigilância. Eu estou pregando isso aqui para nós e também para nós que somos líderes. Principalmente para o senhor apóstolo Hélio, que hoje vai tomar uma posição disso. Hoje o senhor está indo, vai entrar em uma posição onde o inimigo vai invertir em cima disso. Como tem invertido em todos que trabalham nesta área com sinceridade e com honestidade. Verdade. O diabo guerreia com os verdadeiros. Glória a Jesus. E o meu prazer e minha alegria é de nós chegar no final e dizer assim, que nem Paulo: combati o bom combate, venci. Venci. Aleluia. Quem sabe irei dizer essas palavras lá, não sei. Estou pedindo a Deus força, que eu não sei o futuro. O meu futuro eu não sei, só está na mão de Deus. Peço a Deus todo dia força para eu continuar nesse nível que eu estou. Vai chegando a idade, a gente vai perdendo muita coisa. Mas eu sempre peço a Deus, Deus, que eu não venha perder a tua presença. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Que eu venha ficar velho, de cabelos branquinhos, mas cheio da tua presença. Aleluia. Isso é importante. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Vocês compreenderam a palavra de Deus? Amém. Glória a A Deus. importância, glória a Jesus, de nós servir a Deus com responsabilidade, com visão de águia e na vigilância. A gente precisa. Verdade. Porque se a gente não vigiar total, o inimigo nos passa rasteiro. O inimigo, ele é invisível. Ele não diz que está chegando. Ele não diz que está armando. Quando vê, você já caiu no laço do passarinho. E quando cai, para levantar da trabalho. Então você que está de pé, cuide-se para não cair. Se firme na presença de Deus. Busque o Senhor enquanto há tempo. Se encha da presença de Deus enquanto pode. Se encha do azeite. Aleluia. Glória a Jesus. E tenha a visão de águia. Seja humilde. E procure entender que nós somos pecador, que nós somos falhos. Mas se tu for humilde, tu vai se arrepender de todos os erros que tu fizer. E a misericórdia do Senhor virá sobre ti. Glória a Deus. Mas quem não Aleluia. é humilde, continua no erro. Verdade. Continua no erro. Mas quem é humilde, pede perdão. Quem é humilde, assim, eu errei, eu confesso. E não vou fazer mais. Isso é humildade. E Deus se agrada de quem é humilde e exalta quem é soberbo. Aleluia. Então a palavra de Deus está bem clara aqui, queridos. Eu espero que essa palavra falou forte aos vossos corações. Aleluia, Jesus. Vamos procurar a vigiar na nossa caminhada com Deus. Vamos procurar ter visão de águia em tudo que nós fizemos na direção de Deus, para que Deus venha estar presente em tudo que nós viemos fazer. Glória a Deus. Nunca faça nada do teu jeito, do teu modo. Tenha esse temor. Amém, Jesus. Eu tenho essa preocupação comigo. Amém, Deus. Antes de eu fazer qualquer campanha, qualquer coisa diante de Deus, para fazer isso aqui hoje que eu estou fazendo, aleluia, eu tive que obedecer algumas orientações de Deus para fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. E não foi uma, nem duas, nem três, foi várias. Glória a Jesus. Que é para Deus aprovar. E Deus já aprovou isso aqui. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Então aprenda a palavra, essa foi a